Quando voltei de viagem, encontrei meu avô, do lado de fora da casa no frio, enquanto a família fazia uma festa dentro. Eles estavam nos incomodando, eles disseram, mas então eu fiz uma ligação que os deixou em choque. O ar gelado da noite me atingiu como um tapa no rosto no segundo em que saí do táxi. Depois de quase 20 horas entre aeroportos e aviões, vindo do frio cortante da Patagônia, tudo o que eu queria era o calor de um abraço e uma cama quente. Mas o que vi primeiro, antes mesmo de pagar o motorista, fez meu sangue gelar mais do que qualquer vento polar. Lá estava ele, meu avô, sentado no banco de jardim que ele mesmo construiu há mais de 40 anos. Uma figura pequena, encolhida, tremendo sob a luz fraca da varanda, vestindo apenas uma fina malha de lã. Pode parar aqui mesmo, obrigada, eu disse ao motorista, minha voz saindo trêmula. Joguei o dinheiro no banco da frente sem nem conferir o troco e praticamente saltei do carro. Minha mala de rodinhas ficou para trás, esquecida na calçada, enquanto eu corria pela grama úmida em direção a ele. Da casa, sua casa, vinha um som que não combinava com a cena. Uma música alta, com uma batida pulsante que eu não reconhecia, misturada com o barulho de dezenas de vozes e risadas. As luzes estavam todas acesas, derramando um brilho amarelo e festivo pelas janelas, revelando silhuetas de pessoas dançando e brindando lá dentro. Uma festa. Uma grande festa. E meu avô, o dono de tudo aquilo, estava do lado de fora no frio. Vovô? Chamei, minha voz suave para não assustá-lo. Vovô Arthur, sou eu. Ele levantou a cabeça devagar, e o movimento pareceu custar-lhe uma energia imensa. Seus olhos, que antes eram tão vivos e cheios de faíscas de inteligência, agora pareciam turvos e distantes. Ele piscou algumas vezes, tentando me focar na escuridão. Um sorriso fraco e confuso apareceu em seus lábios. Minha estrela, ele murmurou, um apelido que não usava há anos. As estrelas estão tão bonitas hoje. Você veio ver as estrelas comigo? Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Olhei para o céu, mas estava nublado e sem brilho. Ele não. Estava vendo as estrelas no céu. Talvez estivesse vendo as de sua memória. Toquei sua mão e senti como se estivesse tocando um bloco de gelo. Seus dedos estavam rígidos e sua pele pálida. Vovô, você está congelando. O que está fazendo aqui fora? Por que não está lá dentro? Ele não respondeu. Apenas continuou a tremer, um tremor violento que sacudia seu corpo frágil. Tirei meu casaco pesado, o mesmo que me protegeu das nevascas do sul do continente, e o coloquei sobre seus ombros. O cheiro de casa, de seu perfume suave de lavanda, estava ausente, substituído por um cheiro de umidade e abandono. A raiva começou a borbulhar sob a minha preocupação, uma lava quente subindo pelo meu peito. Vamos entrar, vovô. Você precisa se aquecer. Com cuidado, passei um braço por suas costas e o ajudei a se levantar. Ele era tão leve, parecia um pássaro de ossos frágeis. Cada passo em direção à porta da frente era uma luta, seus pés se arrastando no chão. O barulho da festa ficava cada vez mais alto, uma afronta a cada passo que dávamos. Quando abri a porta, o calor e o som nos atingiram como uma onda. A sala estava lotada. Eram meus tios, meus primos e um bando de estranhos que eu nunca tinha visto na vida. Copos na mão, risadas altas. Ninguém parecia notar o dono da casa entrando pela porta, apoiado em mim, tremendo da cabeça aos pés. Minha tia, com um vestido brilhante e um copo de vinho na mão, foi a primeira a me ver. Lúcia, querida, você chegou, ela disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela veio me dar um beijo no rosto, mas parou quando viu o estado do meu avô. Sua expressão mudou de falsa alegria para irritação em uma fração de segundo. O que ele está fazendo aqui dentro? Ela sussurrou para mim, como se meu avô fosse surdo. Meu primo, Ricardo, se aproximou, já um pouco alterado pela bebida. Ah, Lúcia, você voltou. Que bom. Leva o vovô pro quarto, vai. Ele já deu muito trabalho por hoje. Eu os ignorei.
Meu foco era um só: meu avô. Conduzi-o através da multidão, abrindo caminho entre corpos dançantes e conversas fúteis. Ninguém se moveu para ajudar. Ninguém ofereceu um copo de água. Eles apenas nos olhavam de relance e voltavam para suas conversas, como se fôssemos uma pequena inconveniência passageira. O cheiro de álcool e perfume barato pairava no ar, sufocante. Finalmente, chegamos ao seu quarto, que ficava no fim do corredor. O quarto era o único lugar silencioso da casa. Fechei a porta e o barulho da festa foi abafado, tornando-se um zumbido distante. Ajudei-o a sentar na beira da cama, tirei seus sapatos frios e úmidos e o cobri com todos os cobertores que encontrei. Ele suspirou, um som de puro alívio, e seus tremores começaram a diminuir. Sentei-me ao seu lado, segurando sua mão, tentando passar um pouco do meu calor para ele. Ele fechou os olhos e, em poucos minutos, adormeceu, exausto. Fiquei ali, no silêncio, apenas ouvindo sua respiração fraca e o som da festa cruel do outro lado da porta. O amor que eu sentia por ele se misturava com uma raiva fria e cortante. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Eles não me viram chegar com uma mala. Não perguntaram da minha viagem. Não se importaram com o fato de o patriarca da família, o homem que lhes deu um teto e uma vida confortável, estar congelando no jardim. Eles apenas o queriam fora do caminho. Levantei-me devagar, com cuidado para não acordá-lo. A imagem dele, encolhido e confuso no frio, estava gravada na minha mente. Aquilo não foi um acidente. Não foi um descuido. Foi deliberado. Eu ia voltar para aquela sala e descobrir por quê. E alguém ia ter que me dar uma explicação muito, mas muito boa. Deixei meu avô dormindo. Um sono tranquilo que contrastava violentamente com a tempestade que se formava dentro de mim. Fechei a porta do quarto com um cuidado infinito, e o som da festa me atingiu novamente, mas desta vez não era apenas barulho, era uma ofensa. Cada risada, cada nota da música, parecia um insulto à cena que eu tinha acabado de testemunhar. Respirei fundo, endireitei os ombros e caminhei de volta para a sala. Não mais como a neta que acabara de chegar de viagem, mas como uma leoa pronta para proteger sua cria. Meus olhos varreram a multidão e encontraram meu tio Roberto perto do bar improvisado na cozinha. Ele estava de costas para mim, rindo de alguma piada, com um copo de uísque na mão. Ele era o irmão, mais novo do meu pai, um homem que nunca conseguiu manter um emprego por mais de alguns meses e que vivia de projetos que nunca saíam do papel. Agora, vivia no luxo da casa do meu avô, bebendo o uísque caro que meu avô mal tocava. Caminhei até ele, abrindo passagem com uma determinação que fez as pessoas saírem do meu caminho. Toquei em seu ombro. Tio, preciso falar com você, agora. Minha voz era baixa, mas carregada de uma frieza que o fez se virar imediatamente. O sorriso em seu rosto desapareceu quando ele viu minha expressão. Lúcia, o que foi? Aconteceu alguma coisa com seu avô? Ele perguntou, com uma falsa camada de preocupação. Aconteceu que eu o encontrei no jardim, congelando enquanto vocês. Todos dão uma festa aqui dentro. Quero saber por quê. Ele suspirou. Um suspiro longo e teatral, como se eu fosse a criança mais irritante do mundo. Ele me guiou para um canto da cozinha, longe dos ouvidos mais curiosos. Olha, não faça uma cena. Seu avô, ele estava nos incomodando. Sabe como ele é? Começou a contar aquelas histórias de engenharia naval de novo, pela 10ª vez, para os meus amigos. Estava ficando constrangedor. Eu o encarei, incrédula. Constrangedor? Ele estava contando as histórias da vida dele, na casa dele, e você achou constrangedor? Ele estava sendo um fardo, disse ele, a voz subindo um pouco. Estava atrapalhando. Lúcia, as pessoas vieram aqui para se divertir, relaxar. Ninguém quer ouvir um velho repetindo as mesmas coisas sem parar. Nesse momento, minha prima Clara, sua filha, aproximou-se com um sorriso venenoso nos lábios. Ela era a personificação da arrogância, vestida com roupas de grife que eu sabia que não tinha como pagar. O que a viajante está reclamando agora? Papai?
Ela perguntou, tomando um gole de seu coquetel colorido. Ela está chateada porque o vovô foi tomar um ar. Meu tio respondeu, olhando para ela em busca de apoio. Clara riu, um som agudo e cruel que fez meu estômago revirar. Ah, Lúcia, pelo amor de Deus, ele ia estragar a festa, com aquele cheiro de guardado e as conversas sem pé nem cabeça. Qual é o problema? Nós o colocamos no banquinho dele, onde ele gosta de ficar. Ele provavelmente nem percebeu o frio. A crueldade casual em sua voz, a total falta de empatia, foi como um soco no meu peito. Eles não viam um homem, um pai, um avô. Viam um objeto quebrado que estava atrapalhando a decoração da festa. Ele não percebeu o frio? Repeti, minha voz agora um sussurro perigoso. Eu o encontrei tremendo tanto que mal conseguia falar. Seus lábios estavam azuis, Clara. Ele poderia ter ficado doente. Poderia ter acontecido algo muito pior. Vocês têm noção do que fizeram? Minha tia Marta, que tinha ouvido a conversa, juntou-se ao grupo, completando o tribunal da família. Ela colocou a mão no peito, com a expressão de uma mártir. Você não tem o direito de falar assim conosco, Lúcia. Você não entende nada. É muito fácil para você, não é? Passa meses fora, vivendo sua vida de aventuras, postando fotos bonitas, e depois chega aqui e nos julga. Nós é que estamos aqui, dia após dia, continuou meu tio, entrando no mesmo discurso vitimista. Nós é que lidamos com o trabalho de cuidar dele, com as noites mal dormidas, com a confusão, com a bagunça. Você não faz a menor ideia do que é isso. Então não venha com seu pedestal de moralidade nos dizer como devemos agir. Eu olhei de um para o outro. Tio Roberto, a fraude preguiçosa. Tia Marta, a aproveitadora ressentida. Prima Clara, a parasita mimada. Eles se mudaram para cá com a desculpa de cuidar do meu avô, mas na verdade vieram para sugar cada centavo de sua generosa aposentadoria. Eles viviam de graça em uma casa enorme, usavam seus cartões para comprar futilidades, davam festas com seu dinheiro e, como pagamento, o tratavam como um estorvo, um animal de estimação incômodo que era colocado para fora quando as visitas chegavam. O coração partido que eu sentia deu lugar a uma fúria gelada. A dor se transformou em uma clareza afiada como vidro. Eu percebi naquele momento que palavras não adiantariam. Discutir, gritar, apelar para a consciência deles era inútil, porque eles não tinham uma. Eles não sentiam remorso. Eles não sentiam amor. Eles sentiam apenas que seus privilégios estavam sendo questionados. Eles me olhavam, os três, com uma expressão de desafio, esperando que eu continuasse a gritar, que eu chorasse, que eu fizesse a cena que eles esperavam. Mas eu não fiz nada disso. Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando nos olhos de cada um deles. Deixei que vissem a decepção e a raiva no meu olhar. Deixei que meu silêncio os deixasse desconfortáveis. As palavras morreram na minha garganta, porque eu sabia que seriam desperdiçadas com eles. Argumentar era como gritar contra uma parede. Eles não entendiam a linguagem da compaixão ou do respeito. Então, sem dizer mais uma única palavra, eu me virei e saí da cozinha. Passei pela festa barulhenta como um fantasma, invisível para todos. Fui para o Jardim dos Fundos, o ar frio agora bem-vindo contra minha pele em chamas. Peguei meu celular do bolso. Havia uma linguagem que eles entendiam perfeitamente. Uma linguagem que falava mais alto do que qualquer argumento moral. A linguagem do dinheiro. Rolei minha lista de contatos até encontrar um número que eu rezei, para ainda estar ativo. Um número que meu avô me deu anos atrás, para emergências. Aquela, sem dúvida, era a maior emergência de todas. O nome na tela brilhava na escuridão. Sr. Almeida, gerente do banco. Com o polegar tremendo de raiva, eu fiz a ligação. O som abafado da festa parecia vir de outro mundo enquanto eu estava ali, no silêncio frio do Jardim dos Fundos. A adrenalina corria em minhas veias, mas minha mão estava firme ao segurar o celular. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Eu estava prestes a desistir quando uma voz sonolenta,
mas profissional, atendeu. Almeida. Senhor Almeida, boa noite. Aqui é a Lúcia, neta do Arthur. Me desculpe por ligar a esta hora. Sei que já é tarde. Houve uma pausa do outro lado da linha e pude ouvi-lo se ajeitando. Lúcia, que surpresa. Não se preocupe com a hora. Aconteceu alguma coisa com seu avô? Ele está bem? A preocupação em sua voz era genuína, imediata. O senhor Almeida não era apenas o gerente da agência principal do banco do meu avô. Eles eram amigos há mais de 30 anos, jogavam xadrez, juntos toda a primeira terça-feira do mês, até a saúde do meu avô começar a piorar. Ele está seguro agora. Eu cuidei dele. Mas a situação aqui é inaceitável, eu disse, mantendo minha voz o mais calma e controlada que consegui. Eu não ia chorar, não ia gritar. Eu ia ser cirúrgica. Acabo de voltar de viagem e encontrei meu avô do lado de fora da casa, no frio, enquanto meu tio e sua família davam uma festa aqui dentro. Disseram que ele estava incomodando. O silêncio do outro lado foi pesado. Eu podia imaginar o senhor Almeida, um homem de postura impecável e bondade imensa, processando a crueldade daquela informação. Não pode ser, ele disse finalmente, a voz baixa e cheia de indignação. O Arthur, deixado do lado de fora? Sim. E essa foi a gota d'água. Senhor Almeida, o senhor se lembra da procuração de plenos poderes que o vovô assinou em meu nome há alguns anos por precaução? Lembro-me perfeitamente. Eu mesmo a redigi e a guardei no cofre. Seu avô foi muito sábio em fazer isso. Pois bem, eu preciso invocá-la, com efeito imediato. Entendido, ele disse sem hesitação. O som de um teclado começou a clicar ao fundo. Ele estava agindo. O que você precisa, Lúcia? Eu preciso que o senhor congele imediatamente todo e qualquer acesso de Roberto, Marta e Clara às contas e aos cartões de crédito do meu avô. Os cartões adicionais, as transferências autorizadas, tudo. A partir de agora, qualquer movimentação financeira, qualquer centavo, só poderá ser liberado com a minha autorização expressa. Ninguém além de mim pode tocar naquele dinheiro. Considere. Feito, disse o senhor Almeida, a voz firme como uma rocha. Lamento profundamente que você tenha que passar por isso. E mais ainda, que o Arthur esteja sendo tratado dessa forma. Ele é um dos homens mais honrados que já conheci. Pela manhã, quando o sistema bancário abrir, a primeira coisa que farei é executar suas instruções. Eles não terão acesso a mais nada. Obrigada, senhor Almeida. O senhor não sabe quanto isso significa. Estou apenas fazendo o que é certo, minha querida. Cuide bem do seu avô. Desliguei o telefone e senti uma onda de alívio misturada com uma tristeza profunda. O passo havia sido dado. Não havia mais volta. O castelo de cartas em que minha família se apoiava estava prestes a desmoronar. Não voltei para a festa. Fui para o meu antigo quarto, que estava empoeirado e cheio de caixas, um sinal claro de que ninguém se importava com a minha presença ali. Troquei de roupa e me sentei em uma cadeira no corredor, em frente à porta do quarto do meu avô. Fiquei ali por horas, como uma guarda, ouvindo a música e as risadas diminuírem até que os últimos convidados foram embora, e a casa finalmente caiu em um silêncio pesado e alcoolizado. A manhã seguinte nasceu cinzenta e fria. A casa era um retrato do caos. Copos sujos por toda parte, restos de comida nos pratos, um cheiro azedo de bebida derramada impregnado no ar. Acordei antes de todo mundo, fiz um café e verifiquei meu avô. Ele dormia serenamente, parecendo mais descansado do que eu o via há anos. Por volta das 10 da manhã, eles começaram a aparecer, um por um. Meu tio Roberto desceu as escadas com a mão na cabeça, reclamando da dor e da bagunça. Minha tia, Marta, estava de mau humor, lamentando a sujeira na sua cozinha. Clara nem apareceu, provavelmente dormindo até o meio-dia. Não tem nada para comer nesta casa, resmungou meu tio, abrindo e fechando a geladeira. Vou ao supermercado comprar pão fresco e um remédio para essa dor de cabeça.
Já volto. Ele pegou a carteira e as chaves do carro e saiu, batendo a porta. Eu apenas observei, tomando meu café em silêncio no canto da cozinha. 20 minutos depois, a porta da frente se abriu com um estrondo. Meu tio entrou como um furacão, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Que palhaçada é essa? Ele gritou, jogando a carteira na mesa. Meu cartão foi recusado para uma compra de R$ 50. Passei a maior vergonha da minha vida na frente de todo mundo. Minha tia Marta olhou para ele confusa. Como assim recusado? Deve ser um problema no sistema do mercado. Tente usar o meu para comprar umas coisas que eu queria online. Ela pegou seu notebook e, alguns minutos depois, seu rosto se contorceu, em frustração. O meu também não passou. Que diabo está acontecendo? Será que bloquearam as contas por suspeita de fraude por causa da festa de ontem? Meu tio pegou o celular para abrir o aplicativo do banco. Seus olhos se arregalaram. O dinheiro está todo lá. O saldo está intacto. Mas não consigo fazer transferências. Não consigo fazer nada. Diz que a conta está sob restrição administrativa. Eles se entreolharam, o pânico começando a surgir em seus olhos. A confusão deu lugar à suspeita. Lentamente, como se estivessem ensaiado, os dois viraram a cabeça na minha direção. Eu continuei ali, parada, com minha xícara de café nas mãos, encarando-os de volta com uma calma que parecia enlouquecê-los. Foi você, disse meu tio, a voz baixa e ameaçadora, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Foi você, não foi? O que você fez? Eu tomei um gole lento do meu café, deixando o silêncio se estender. O pânico nos olhos deles era exatamente o oposto da calma que eu sentia. Pela primeira vez, eu tinha o controle. Eu fiz o que deveria ter sido feito há muito tempo, respondi, minha voz nivelada e sem emoção. Eu protegi o meu avô e protegi o patrimônio dele de pessoas que o veem apenas como um caixa eletrônico. Proteger? Gritou minha tia Marta, o rosto pálido de choque. Você nos cortou, você nos deixou sem nada. Como vamos pagar as contas? A prestação do carro da Clara? A comida? Isso, eu disse, colocando a xícara na pia, não é mais problema meu. A vida fácil que vocês construíram às custas do sofrimento e da negligência de um homem idoso e doente acabou hoje. A aposentadoria do vovô, a partir de agora, será usada exclusivamente para o bem-estar dele. Nada mais. Meu tio deu um passo à frente, o peito estufado em uma tentativa patética de intimidação. Você não pode fazer isso. Esta casa é dele, e nós cuidamos dele. Nós temos direitos. Eu quase ri. Direitos? Vocês perderam qualquer direito no momento em que o colocaram para fora no frio para não estragar a festa. E sobre você não. Poder me impedir, bem, eu posso. A procuração me dá plenos poderes. Legalmente, a palavra final é minha. Virei-me para encará-los, um por um. Aqui está como as coisas vão funcionar a partir de agora. Vocês têm exatamente 1 mês para arrumar suas coisas, encontrar empregos de verdade e arranjar um novo lugar para morar. No final do mês, quero esta casa vazia. Um soluço escapou de Clara, que finalmente tinha descido as escadas atraída pelos gritos. 1 mês? Eu não posso. Minha vida está aqui. Sua vida de luxo bancada pelo seu avô acabou. Respondi friamente. Bem-vinda ao mundo real. A maioria das pessoas trabalha para viver. A raiva deles se transformou em desespero. Eles tentaram de tudo. Gritaram, ameaçaram, depois imploraram. Minha tia chorou, falando dos anos de sacrifício que ela dedicou ao meu avô, um sacrifício que consistia em morar de graça em uma mansão. Meu tio tentou apelar para a família, dizendo que devíamos nos manter unidos. Era uma cena tão feia e patética que apenas reforçou minha decisão. Enquanto eles se lamentavam, fiz mais uma ligação. Na parte da tarde, uma senhora simpática e de aparência profissional chamada Helena chegou. Ela era uma cuidadora de idosos, com mais de 20 anos de experiência e referências impecáveis. Eu a contratei em tempo integral. Sua primeira tarefa foi me ajudar a limpar a casa da bagunça da festa.
Enquanto trabalhávamos, contei a ela o que havia acontecido. Seus olhos se encheram de uma tristeza compreensiva. Você fez a coisa certa, ela disse. O que ele mais precisa agora é de paz e dignidade. No dia seguinte, uma equipe veio e instalou pequenas e discretas câmeras de segurança nas áreas comuns da casa. Eu informei a família que era para a segurança do meu avô. Eles sabiam que era também para garantir que eles não tentassem nada estúpido em seu último mês ali. A última peça do meu plano foi a mais difícil, mas necessária. Sentei-me com meu tio e tia na mesa da cozinha, alguns dias depois. Só mais uma coisa, eu disse calmamente. Para que entendam a gravidade do que fizeram, eu fiz uma denúncia formal de negligência e abuso financeiro ao serviço social. Uma investigadora entrará em contato com vocês em breve para uma entrevista formal. Se houvesse alguma cor restante em seus rostos, ela desapareceu naquele momento. O medo puro e primitivo de enfrentar consequências legais era algo que eles nunca haviam considerado. A investigação formal os marcaria, os seguiria. Era a consequência final e inevitável de suas escolhas. O mês que se seguiu foi tenso e sombrio. Eles mal falavam comigo, movendo-se pela casa como fantasmas raivosos, empacotando suas vidas de mentira. No último dia, eles se foram. A casa, de repente, ficou imensa e silenciosa. O silêncio era a mais bela música que eu já tinha ouvido. Com a ajuda de Helena, a vida na casa se transformou. O cheiro de álcool foi substituído pelo cheiro de sopa caseira e de lavanda, o perfume favorito do meu avô. A música alta deu lugar a conversas tranquilas e aos velhos discos de música clássica que ele tanto amava. Livre do estresse e da humilhação constantes, meu avô floresceu. Ele ainda tinha seus dias confusos, mas havia mais clareza em seus olhos. Ele sorria mais. Começamos a sentar juntos no banco do jardim todas as tardes. Mas agora, bem agasalhados, com xícaras de chá quente nas mãos, e ele me contava suas histórias de navios e estrelas, e eu ouvia cada uma delas como se fosse a primeira vez. Eu também mudei. A raiva que me consumiu deu lugar a uma paz feroz e protetora. Reorganizei minha agenda de trabalho, recusando trabalhos longos no exterior e focando em projetos mais próximos, em edições que eu poderia fazer do meu laptop sentada na sala de estar enquanto meu avô cochilava na poltrona. Percebi que as melhores fotografias que eu poderia tirar não estavam em paisagens exóticas, mas ali mesmo, nos momentos fugazes de lucidez e carinho com o homem que sempre foi meu porto seguro. Eles nunca me perdoaram, mas eu não esperava que o fizessem. A investigação do serviço social os deixou com uma mancha permanente, e eles foram forçados a construir uma vida do zero, uma vida de trabalho duro para a qual não estavam preparados. Não senti alegria em sua queda, apenas a satisfação sombria da justiça. A melhor resposta para a crueldade deles não era um ato de fúria, mas a paz e a felicidade que nós construímos nas ruínas do egoísmo deles. A casa estava finalmente em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, era um lar de verdade.